Havendo nome legal, declaro aberta a sessão. Eu indago dos senhores membros se há alguma emenda à ata da sessão anterior. Aprovada sem emenda. Expediente. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Vigílio Fernandes Macedo Júnior. Senhor presidente, com a publicação da relação dos candidatos inscritos no Diário Oficial Eletrônico deste tribunal no dia 22 de abril, verifiquei a existência de candidatos que, por força do artigo 20 da resolução número 5 do CNJ, regra reproduzida no edital do concurso no item 23, letra B, impedem a minha participação como membro da comissão do concurso, objeto da portaria 343 de 2013. Por essa razão, solicito a Vossa Excelência a retirada do meu nome como membro da mencionada comissão, procedendo com as comunicações de estilo atenciosamente. Ofício do excelentíssimo desembargador Amilcar Maia. Senhor presidente, venho solicitar o meu desligamento como membro suplente da comissão do concurso público para o provimento de cargos de juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em razão de assessores votados em meu gabinete constar da relação dos candidatos que tiveram as inscrições preliminares deferidas nos termos do edital número 6 de 2013, disponibilizado em 22 de 3 de 2013, do Diário Eletrônico da Justiça, respeitosamente. Ainda ofícios do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do município de Rafael Godeiro, Antônio Carlos Dantas. Senhor presidente, sirvo deste para comunicar a Vossa Excelência para conhecimento que esta Casa Legislativa aprovou o projeto de decreto legislativo de autoria desse vereador, concedendo título de cidadão honorário do município de Rafael Godeiro aos desembargadores Eudés Chaves Maia e o desembargador Amilcar Maia, pelos relevantes serviços prestados a essa comunidade. Comunico ainda que a solenidade de entrega da comenda será agendada e, após designada a data, será feita a comunicação prévia e secretário tribunal para, caso queira homenageado, comparecerem pessoalmente para receber o título. E, por fim, excelência, o ofício do excelentíssimo senhor juiz de direito Henrique Baltazar Vilar dos Santos. Senhor presidente, em razão de estar coordenando o grupo de juízes que trabalharão no mutirão carcerário do Conselho Nacional de Justiça a ser realizado neste Estado, bem como por integrar, por indicação de Vossa Excelência, o grupo de trabalho que, junto ao Governo do Estado, está buscando soluções para o problema penitenciário, solicito a dispensa, ao menos até o próximo mês de julho, da convocação para honrosa substituição dos desembargadores neste sagrado Tribunal de Justiça. Na certeza de sua compreensão e atendimento, antecipo meus respeitosos agradecimentos. Somente, Excelência. Eu quero pedir a autorização aqui, eu plano para me ausentar da sessão em virtude de proceder alguns pagamentos lá na presidência. E eu convoco o nosso eminente vice-presidente, desembargador Saraiva, para assumir o comando aqui da sessão. Vossa Excelência. E assim dou prosseguimento agora na ordem jurisdicional. E ainda de alguns desembargadores tem conferência e assinatura de acórdão. Então, julgamento de feitos que independem de pauta. Os processos estão na extra-pauta do Tribunal Pleno. O primeiro, mandado de segurança, onde é impetente Luísa Lúcia Cabral dos Reis, há um pedido de vítima do Cláudio Santos. Não poderá ser julgado. Este segundo também não está em mesa, que seria da minha relatoria, um pedido de vistas. O terceiro, desembargador Amauri. Quarto. Ok. Somente a partir do nono. É o número 9 da pauta, da relatoria da desembargadora Judite Nunes. Mandado de segurança com liminar 2012, de número final 18768, impetrante Ana Luísa Dantas Rocha, através da doutora Tatiana Maria de Souza, impetrado secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Administração e Recursos Humanos, ente público do Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Ana Cláudia Bulhões Porfino. Estando em mesa, Excelência, pode relatar. Pois não, Excelência. Esse caso aqui tem inúmeros precedentes aqui na Corte
é aquele caso de direito à contagem diferenciada do tempo de serviço regido pela CLT para fins de aposentadoria especial. Então, eu estou determinando a averbação de acordo com a lei de regência, invocando os precedentes deste tribunal e de cortes superiores e concedendo o mandamos. Eu quero dizer uma coisa, Excelência, tem uma preliminar aqui de prescrição, mas é também aquele entendimento já pacificado. Eu trago, inclusive, aqui decisões da nossa corte, do desembargador Amilcar, do desembargador Vivaldo, da ministra Eliana Calmon, que o prazo prescricional só começa a contar a partir do ato concreto da administração que negou o direito reclamado. Então, também estou rejeitando a preliminar, viu? E no mérito concedendo a segurança parcialmente nos termos do voto. Alguma discussão, alguma divergência? Pois não, Excelência. A senhora está concedendo 1.2, né? Isso que Esse aqui porque a impetrante é Ana Luísa Dantas Rocha Xavier. Obrigado. Viu? 1.2. Então, proclamo... Nos termos da lei de regência, né? Preliminar rejeitada a unanimidade e a ordem concedida nos termos do voto da relator, também a unanimidade. Vossa Excelência pode prosseguir. O número 10 pode... Peraí que eu assino já. E o acórdão acompanha, viu, Excelência? O número 10 também é da relatora de Vossa Excelência, pode identificar e prosseguir. O 10 é o 16.537, dígito 2, que é impetrante Paulo Henrique Estevam de Souza, advogado Davidson Cabral Ferreira, impetrante presidente do IPERN. Esse aqui também tem N precedentes. É aquele direito à percepção de subsídios prevista na Lei Complementar Estadual 463 de 2012, dotação orçamentária específica. Tem uma preliminar de legitimidade ativa do IPERN, que aqui a unanimidade sempre foi rejeitada, a do IPERN. E então venho trazendo aqui precedentes desta corte, do desembargador Vivaldo, do desembargador Assis Brasil, e por isso, em consonância com o parecer ministerial, estou rejeitando essa preliminar. Pois não. Em votação, rejeitada a unanimidade. Inclusive, eu sou voto divergente, mas infelizmente não posso votar, salvo se der mas empate. nesse caso aqui, é o IPERN. A autoridade impetrada é o IPERN, não é o secretário, né? O secretário, não. Okay. E aqui é que o militar, não é, no mérito, quer ter implantado um novo padrão remuneratório, e eu também trazendo decisões daqui e dos tribunais superiores, e estou concedendo parcialmente a segurança, determinando a imediata implantação em folha de pagamento na forma estabelecida pela lei estadual, com efeitos retroativos à data da implantação. Daí o que é parcial. Alguma divergência? Eu também, nesse caso, seria vencido, porque eu entendo que na espécie caberia também o secretário de administração. Deviam de ser os dois, não é, Excelência? Mas mas o vencido não voto, inclusive vou perder meu estudo que eu fiz a respeito. Tá bom. Mas em votação... Só uma observação, desembargador, relatora. Quando a senhora falou implantação, que equivale à impetração? Equivale o quê? Quando a senhora falou em implantação... A partir da data da impetração. Desculpe, né? que eu escutei. Está certo. Eu estava lendo aqui implantação. Mas não, qualquer coisa, se for para esclarecer, tá certo. Eu fico feliz e agradeço. Sem divergência. Então, no mérito, Vossa Excelência concede parcialmente. A partir da impetração. Proclamação nos mesmos termos. Esses outros dois, o 15.240 e o 15.666, versam no mérito sobre o mesmo assunto. Só que nesse caso aqui, tem também, também invocada prescrição e decadência, além da ilegitimidade passiva do presidente do IPERN. Mais uma vez, eu estou rejeitando todas as preliminares. Estou dizendo que não há prescrição do fundo do direito, nem decadências, porque se trata de um ato omissivo continuado da autoridade pública com a renovação mensal. Então, eu estou rejeitando essas preliminares
e também rejeitando a de legitimidade passiva. Este é o 15, Excelência. Dá só para identificar. Mandamos anterior. É o 11 e o 12. Eu identifiquei todos os dois, porque esses dois são realmente idênticos. Viu? Ok, então faça a proclamação anterior, acrescida das questões das preliminares também rejeitadas. Tudo anotado. Prosseguindo, o 13, da relatoria do juiz Eduardo Pinheiro. É o MS 17034. Pode prosseguir na identificação e... Pronto, é esse MS 2012 07030 dígito 4. Impetrante Rosineide Menezes Pereira de Souza, advogada Ana Maria Costa de Mello, impetradas governador do Estado do Rio Grande do Norte, secretário do Estado de Administração e Recursos Humanos e presidente do IPE. É na mesma linha de entendimento do antecedente da desembargadora Judite, como relatora. Lei Complementar Estadual 463, dotação orçamentária específica, e aqui tem uma peculiaridade que não teve no julgamento do anterior, que consta neste mandado de segurança, como autoridade coatora, a governadora e o secretário de Recursos de Administração e Recursos Humanos. E para ajustar o entendimento que começou-se a delinear a partir de julgamentos anteriores, eu apresento a preliminar de exclusão da governadora e do secretário para ficar uniformizar em relação a fazer sentido com os votos que estão admitindo, bastaria o IPE. Sim, então, sim. Não consta no acordo, mas eu acrescento agora que seria mais... Alguma divergência nesse sentido? Que foi exatamente o voto visto que o voto... Perfeitamente. Infelizmente eu estou ausente da discussão, não posso... Sem divergência. Isto é o 13, né, Excelência? Então adota a mesma proclamação, incluindo aí a exclusão... Da governadora e do secretário. Deixa eu fazer uma traduçãozinha. Pode prosseguir, César. Adota a proclamação anterior. O 14º é o mandado de segurança 2012 016 dígito 9. Impetrante Hilberto de Abreu Peixoto, advogado Ovídio Fernandes de Oliveira Sobrinho, impetrada governadora do Estado do Rio Grande do Norte e presidente do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Trata da mesma matéria da Lei Complementar Estadual 463 de 2012, dotação orçamentária específica, da mesma linha do voto anterior da desembargadora Judite e do meu também, que antecedeu, e com acréscimo da preliminar de exclusão da governadora do polo passivo, mantendo apenas o presidente do IPE. Sem divergência. Então, com as observâncias feitas pelo eminente relator, eu adoto a mesma proclamação. Já anotado? Pode prosseguir, César, o número 15. Pronto. 2012 015 410 dígito 4. Impetrante José Eustáquio de Moraes e outro. Advogado Cristiano Luiz Barros F. da Costa, impetrada governadora do Estado do Rio Grande do Norte e presidente do IPERN. Também a mesma matéria, Lei Complementar Estadual 463 de 2012, dotação orçamentária específica, previsão expressa contida em seu artigo 19. Na mesma linha, acrescentando a preliminar de exclusão da governadora do Estado, concedendo a segurança. Sem divergência, proclamação anterior do mesmo modo. Pode prosseguir, César. O número 16. 16. 2012 017 530 dígito 4. Impetrante Francisco de Assis Tagino Vieira, impetrados governadora do Estado do Rio Grande do Norte e presidente do IPERN. Também na mesma matéria, na mesma linha, Lei Complementar Estadual 463, dotação orçamentária específica, previsão expressa contida em seu artigo 19, com acréscimo da preliminar de exclusão da governadora do Estado do Rio Grande do Norte do polo passivo. Sem divergência, a proclamação anterior. Pode prosseguir, Excelência. O 17º da pauta. Mandado de segurança 2012 018 880 dígito 6. Impetrante João Joaquim de Lima, impetrado presidente do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Também Lei Complementar Estadual 463, dotação orçamentária específica, previsão expressa contida em seu artigo 19.
Esse só consta como presidente do IPE, mantém-se a autoridade coatora e concede a segurança nos termos de todos os precedentes. Sem divergência, unânime nos termos do voto do relator. Pode prosseguir, excelência. Mandato de segurança 2012-016-100-6, impetrante Gilmar Batista da Silva, impetrado presidente do IPERN. Também na mesma matéria, na mesma linha, Lei Complementar Estadual 463 de 2012, dotação orçamentária específica de previsão expressa contida em seu artigo 19. Tratando-se apenas de, como autoridade coatora, o presidente do IPERN concede a segurança nos termos precedentes, com efeitos a partir da impetração. Proclamação anterior. E o seguinte, que é o 19º, também 2012, 016-580, consta apenas como impetrado o presidente do IPERN, mesma matéria, Lei Complementar 263, concede a segurança nos termos de todos os votos anteriores. Também adota a mesma proclamação e comunica à Corte que do 20 ao 22 não estão em pauta, melhor dizendo, em mesa, estão em pauta, mas não estão em mesa. E eu concedo a palavra ao desembargador Dilermando Mota, o número 23, pode identificar, excelência, e relatar e votar. Mandato de segurança 2012, número 014-336, da impetrante José Aldemir Queiroz, impetrado secretário estadual de Tributação, que tem a seguinte emenda, creio que a vida venha bastante esclarecedor. Profissional administrativo, mandato de segurança, servidor público, Secretaria Estadual de Tributação, Grupo de Apoio Fazendário, Auxiliares Civis Gerais, gratificação de parcelas, percentual fixado através de portarias, em desacordo com a previsão legal, afronta ao princípio da legalidade e ao postulado da hierarquia das leis. A administração fixou por portaria, mas como ao direito a majoração do percentual, estou concedendo a segurança. Em discussão, alguma divergência? Segurança concedida à unanimidade de votos. Acompanha o acordo, né, excelência? Acompanha, excelência. Então, proclamo na os sequência, termos. Pois não, excelência. Na sequência tem o 24, 25, 26 e 28. O 27 farei em seguida, que são idênticos. Eu vou identificá-los apenas, mas tem a mesma ementa e o mesmo resultado. O 24 é o mandato de segurança 2012-015-710-0, a impetrante José Maria Eloy, impetrado o IPERN. O 25 é o impetrante Emanuel Firmino da Silva, impetrado também IPERN. É o 2012-019-2496. O 26 é o 2012-016-088, onde é a impetrante José Fabrício de Lima, impetrado também IPERN. A única diferença é o 28, que, além do IPERN, colocaram também, a exemplo dos que já foram julgados há pouco, a governadora do Estado e o secretário, que estou excluindo. Mas todos têm a mesma ementa. É aquela hipótese já que cai na vala comum de militar da reserva remunerada 24, 25, 26 e 28. Né? Fica faltando só 27. Militar da reserva remunerada, da PM, pretensão de percepção de provento nos termos da Lei Complementar 463 de 2012. E, no final, eu estou concedendo parcialmente a segurança e considerando prejudicado o agravo regimental. Todos têm a mesma emenda. Sem divergência, adota as proclamações anteriores. Vossa Excelência continua com a palavra para o 27. O 27, excelente. O 27 é o mandato de segurança 2012, 006011-3, onde é impetrante Glaubene Lima Pereira e impetrada a governadora do Estado do Rio Grande do Norte. É uma matéria já muito discutida nesse tribunal, inclusive tem vários precedentes. Constitucional Administrativo, mandato de segurança, concurso público para provimento do cargo de assistente social da CESAP. Aprovação na 6ª colocação, fora do número de vagas inicialmente previsto no edital. Nomeação dos 5 primeiros colocados, tendo um deles requerido a exoneração durante o prazo de validade do certame. Há exemplo de vários casos que têm acontecido aqui. Demonstração do interesse e da necessidade pública em prover o cargo vago. Direito subjetivo à nomeação. Precedentes do STF, do FTJ e deste tribunal. Limite prudencial e relevância. Previsão de dotação orçamentária para abarcar a despesa. Ato administrativo vinculado.
inexistência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Segurança concedida, Excelência. Alguma divergência? Então, segurança concedida à unanimidade nos termos do voto do relator. Concedo a palavra ao desembargador Francisco de Assis, Brasil, Queiroz e Silva. O número 37 aqui pautado, Excelência. Pois não, está em mesa, Excelência. Pode prosseguir. Mandado de segurança preliminar 016-821, dígito 3. Impetrante chama-se André Matias da Silva. Advogado Luzinaldo Alves de Oliveira. Impetrado o presidente do IPERN, o secretário estadual da administração. Esse aqui é bem simples, eu vou ler aqui a emenda. Meu voto, inclusive, está disponível aí no sistema. Constitucional e administrativo, mandado de segurança, policiais militares aposentados, apontada a violação do direito à percepção de subsídio através de parcela única, nos termos da Lei Complementar 463/2012, concessão somente aos militares da ativa, afronta a disposição expressa do artigo 13 da referida lei, não acolhimento da hipótese da alegada ofensa à lei de responsabilidade fiscal, ademais, diante do disposto no artigo 19, parágrafo 6º, inciso 4, da Lei 101/2000, violação a direitos subjetivos dos impetrantes, precedentes dos tribunais e dessa Corte, concessão da segurança. Inclusive, é um processo semelhante ao votado pela desembargadora Judite, no começo da sessão. Então, eu estou concedendo a segurança, com efeitos retroativos a partir da impetração do mandamos. Sem divergência, adota a proclamação feita no processo referendado da desembargadora Judite e nos modos já anteriores. Vossa Excelência pode prosseguir. 38. 38, está em mesa, Excelência. É um mandado de segurança, tem o dígito 016-063, dígito 3. Impetrante Franciscano do Neto, advogado Bruno Souto Bezerra, impetrado secretário de Tributação do Estado. Esse voto aqui, é um voto que eu quero colocar em debate, o meu entendimento, porque se eu ficar convencido do contrário, eu me rendo ao entendimento da Corte. Até porque já foi votado pelo desembargador Delermando, agora, há poucos instantes atrás, um caso semelhante que ele concedeu, e aqui eu estou denegando. Eu vou ler aqui a ementa e depois eu explico a minha divergência aqui. A ementa é a seguinte: constitucional e administrativo, mandado de segurança, servidor da Secretaria Estadual de Tributação, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, ASG, pretensão de majoração de percentual referente à vantagem pessoal, a extinta gratificação de parcelas, impossibilidade, vantagem ampliada a ocupância do cargo de apoio fazendário, ao qual não se enquadra o impetrante, ausência de previsão legal, inaplicabilidade dos precedentes jurisprudenciais da Corte relativo aos técnicos especializados ausência de direito líquido certo, denegação da Corte, até porque esse impetrante ele não faz parte desse grupo fazendário, ele é um auxiliar de serviços gerais. E no meu voto eu justifico da seguinte maneira: fazendo sua análise da situação funcional do impetrante, bem se vê que o direito por ele invocado não encontra amparo nas disposições do artigo 9 da Lei 5.891/89, que alterou o caput do artigo 38 da Lei 3.947/71 e, consequentemente, do artigo 8º da Lei 6.395, com as alterações dadas pela Lei 6.475/93, pelo simples fato de que o cargo que ele ocupa, a SG, não se insere no grupo de apoio fazendário. O impetrante não desempenha cargo ou função de apoio fazendário e, como tal, não se insere no rol de cargos que atuam nos grupos do fisco e contábil fazendário. Isso se verifica a evidência diante do fato de o cargo de SG, ocupado pelo impetrante, não detém atribuições de apoio à atividade especializada, fiscalizadora estadual, podendo ser, inclusive, até mesmo ser terceirizada, tal mão de obra, caso seja de interesse da administração. E os precedentes que ele juntou aqui não servem para amparar o seu pretenso direito, porque se refere aos servidores ocupantes do cargo de técnico especializado do quadro pessoal da Secretaria de Tributação, às quais se aplicam as referidas leis mencionadas anteriormente. Então, senhor presidente, pedindo vênia ao voto anterior do vereador Delermando em caso semelhante, eu voto pelo conhecimento do mandante, mas denego a segurança. Mas estou aqui aberto para o debate aqui. No caso anterior, inclusive, você se acompanhou o desembargador Delermando? Foi, eu passou batido, mas eu discordo.
Então, vamos aí, como está a discussão... Eu quero colocar isso em debate, apenas o meu objetivo é esse. Pois não. Então, vamos à discussão. Juiz desembargador Guilherme Cortes, com a palavra. Senhor presidente, eu fui voto, né, idêntica matéria nesse mandato de segurança. Eu e o desembargador Cláudio Santos ficamos vencidos na relatoria de idêntico processo. Eu peço vênia para divergir do desembargador relator, mas eu concedo a segurança, por entender, assim como o desembargador Dilermano, que há o direito à impetração na forma do requerimento inicial. Desembargadora Judite Nunes, está acompanhando aí? Eu também, excelência. Peço vênia, mas eu acompanho a divergência. Para conceder. É. Desembargador Eduardo Pinheiro. Concedo a segurança. Desembargador João Rebouças. Bem, senhor presidente, a Corte já tem a posição sobre a matéria, acho que inclusive debatida. Efetivamente, o impetrante ele é auxiliar de serviços gerais. A Lei 5.891 de 89, uma lei estadual, ela fez a previsão do pagamento dessa gratificação e uma portaria do secretário, ela estratificou esse pagamento, ou parcelou esse pagamento. Nos precedentes da Corte, isso ficou bem evidenciado, que mesmo o auxiliar de serviços gerais, lotado na Secretaria de Tributação, teriam esse direito. E essa portaria do secretário assegurou essa vantagem, que foi a decisão da Corte. Eu peço vênia ao relator para me manter fiel. Acho que não há motivo para que eu venha mudar o entendimento. As portarias são a 170 de 90 a 275 de 91, que estabelecendo percentuais máximos e mínimos da gratificação. Pois não, excelência. Okay. Passariam a fazer parte do chamado apoio fazendário. Sim, apoio fazendário, exatamente. Pois não, desembargador Vivaldo Pinheiro. Excelência, no início houve uma divergência, o tribunal discutiu esse assunto, exatamente, como bem disse o desembargador Rebouças. Inicialmente havia um pensamento no sentido do pensamento do desembargador Assis Brasil, mas a maioria chegou a esse consenso. Então eu também peço vênia para acompanhar a divergência. Desembargador Amilcar Maia. Inicialmente, esse tribunal tinha denegado a segurança nas situações como trazida pelo Dr. Assis Brasil. Se não me falha a memória, essa matéria voltou à baila e aqui o TJ foi para uma revisão de posicionamento quando eu estava no TRE. Se eu não me engano, foi quando foi trazido essa situação aqui. Eu acho que até a composição do tribunal fazia parte também a doutora Tatiana Sokolowski, que o tribunal tinha um scoring, apesar de por maioria, mas não a unanimidade a respeito dessa matéria. Mas, posteriormente, o tribunal caminhou para a decisão de acordo com o posicionamento anterior do desembargador Dilermano. Nesse caso, apesar de já ter entendido como entende agora o doutor Assis Brasil, eu vou acompanhar apenas para não tumultuar ainda mais essa situação. Em uma hora toma um posicionamento e hora outro posicionamento da Corte, acompanhar o que a Corte encampou como a decisão por a larga maioria, que é exatamente nessas situações de conceder a segurança, apesar de pessoalmente ter uma posição contrária a esse entendimento e comungar em tese com o entendimento do doutor Assis. Pois não, desembargador Dilermano Mota. Desembargador Gustavo Marinho. Volta ao desembargador. Não, eu me rendo, até para uniformizar aqui as decisões, não haver, como disse o desembargador Amilcar, né? Eu me rendo e modifico o meu voto. Modifico o voto, concede a segurança. Concedo a segurança. Pois não, excelência. Então, fica o acordo para a próxima sessão. Vossa Excelência pode prosseguir o processo de número 39 da pauta. Mandado de segurança 016040, dígito 6, impetrante Antônio Florencio Filho, advogado Davidson Cabral Ferreira, o impetrado é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. A ementa é a seguinte: constitucional e administrativo, mandado de segurança alegada a inconstitucionalidade da Lei Complementar 463/2012, por ofensa ao artigo 169
para o primeiro inciso 1 e 2 da Carta Magna, inocorrência, precedentes do Supremo Tribunal Federal, apontada a violação do direito à percepção de subsídio através de parcela única, nos termos da Lei Complementar 463/2012, concessão somente aos militares da ativa, afronta ao artigo 13 da Lei Complementar 463/2012, arguida ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, não acolhimento, ademais, diante do disposto do artigo 19, parágrafo 1º da Lei 101/2000, violação a direito subjetivo do impetrante, precedentes dos tribunais e desta Corte, efeitos a partir da impetração do mandamos, concessão da segurança. Sem divergência, matéria já decidida hoje, eu adoto a proclamação anterior. E Vossa Excelência continua com a palavra para o processo de número 40 da pauta, doutor Brasil. É o 008-561. Impetrante é uma empresa, chama-se Senica Diagnósticos, comércio, importação, exportação e distribuição de materiais médicos. Advogado, doutor José Olavo Rodrigues. Impetrado, secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. A emenda é a seguinte, eu vou ler a emenda se Vossa Excelência quiser algum esclarecimento, até porque meu voto, repito, está disponível aí no sistema. Constitucional e administrativo, mandado de segurança, licitação, empresa que foi desclassificada, inobservância de exigência contida no edital, legalidade do ato administrativo, inexistência de violação a direito líquido e certo, observância dos princípios inerentes à espécie, legalidade, impessoalidade, isonomia e vinculação ao edital, artigo 3º e 41 da Lei nº 8.666/93, segurança denegada, exatamente porque a empresa não obedeceu a um dos itens estipulados no referido edital. A empresa impetrante, mesmo ciente, justificando rapidamente meu voto, que o produto relativo ao lote 7, hemoglobinos, deveria ser apresentado na forma de kits, como expressamente previu o respectivo edital, apresentou seus reagentes separados, razão pela qual teve sua proposta rejeitada. Ora, sabe-se que, através do edital, são divulgadas as normas que vão disciplinar o certame licitatório e que, nessa condição, passa a funcionar como norma mestra do procedimento licitatório e a vinculação a que ele se torna imperiosa, uma vez que, além de dar publicidade e ser fiel aos princípios legais, é o edital que determina o objeto do certame, discrimina os direitos e obrigações das partes e estabelece o procedimento adequado à seleção dos licitantes. No caso presente dos autos, observa-se que a desclassificação da empresa impetrante se revestiu de plena legalidade, em razão do descumprimento de exigência contida no item 168 do referido edital. Fato esse, inclusive, claramente reconhecido pela própria empresa, em suas razões, ao defender a desnecessidade da exigência de apresentação na forma de kit, sob o argumento de que, abre aspas, nada acrescenta, nem tampouco representa uma garantia sobre o objeto licitado, mas afasta licitantes, fecha aspas. Assim sendo, considerando que as regras do edital visam primordialmente salvaguardar o interesse público, no momento em que se assegura interesse de todos os licitantes que submeteram às normas contidas no edital, dando-lhes tratamento igualitário. Não há de se falar em violação ao princípio da isonomia, no qual se inserem a igualdade e a competitividade, encontrando-se, inclusive, expressamente previsto no artigo 3º da Lei 8.666/93. Eu junto aqui jurisprudência, que eu vou me deixar de citar, porque o meu voto está disponível, e, na conclusão, eu digo o seguinte, ante o exposto, em consonância com o parecer da 19ª Procuradora de Justiça, eu denego a segurança, senhor presidente. Temos divergência, temos discussão a respeito. Então, proclamo a segurança foi denegada a unanimidade de voto nos termos do pronunciamento do relator.
Doutor Brasil pode prosseguir. Acompanha o acordo, né, excelência? Exatamente, perfeito. 41 da relatoria de 41. Tem um dígito de 0119-268, dígito 5. Impetrante chama-se Ananias Mafaldo Pinto e outros. Advogado Vicente Bruno de Oliveira. Impetrado a governadora do Estado, impetrado secretário de Administração. A ementa é a seguinte: constitucional e administrativo, mandato de segurança, servidor público estadual, preliminar de decadência que eu rejeito. O mérito é uma matéria já votada aqui por essa Corte, a ausência de implantação da remuneração prevista na Lei Complementar 463/2010, omissão da administração, violação a direito líquido e certo, alegada ausência de dotação orçamentária, e óbice no limite jurisprudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, impossibilidade, direito assegurado por lei, precedentes desta Corte e do STJ, concessão da segurança a partir do trânsito em julgado. Sem divergência, adota a proclamação anterior. O processo seguinte, do desembargador Rosinei, não se encontra. Nós passamos aos processos que independem de pauta. E, para tanto, eu concedo a palavra ao desembargador Dilermando para o embargo de declaração que foi anunciado que se encontra em mesa. É isso, excelência? Correto, excelência. É o embargo de declaração do mandato de segurança 2012, 00-2301/2, onde é embargante do Estado do Rio Grande do Norte e embargado Célio Roberto Matias de Santana. E tem a seguinte ementa, excelência. Processual civil, mandato de segurança, embargo de declaração, omissão, alegação de ausência de lei complementar estadual, com vistas à regulamentação da matéria, à luz do artigo 40, parágrafo 4, além da iniciativa privativa prevista no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, fundamentos não arguídos pela parte, seja na petição de ingresso ao feito apresentada, seja nas informações prestadas pela autoridade coatora, inovação da tese defensiva, impossibilidade, precedentes do STJ, embargo de declaração conhecidos e rejeitados. Temos vários precedentes já, entendeu? Embargo rejeitado à unanimidade. Concedo a palavra ao juiz Gustavo, desembargador Gustavo. Também embargo de declaração. É o embargo de declaração nos embargos infringentes, número 2011-015-027, dígito 5, embargante ao município de Natal, procuradora Marise Costa de Souza Duarte, embargante Ministério Público do Estado, embargados Francisco de Fátima de Oliveira Andrade e outros. Advogado Dr. Marcos Vinícius A. Barreto. A ementa é a seguinte, excelência. Processual civil, embargos de declaração nos embargos infringentes, interpostos pelo Ministério Público e pelo município do Natal. Alegação de omissão, inocorrência. Decisão devidamente fundamentada, enfrentamento de todas as questões relevantes ao desenlace da causa, pretensão de rediscussão da matéria, inadmissibilidade, pré-questionamento, requisito do artigo 535 do Código de Processo Civil, ausentes, embargos conhecidos e rejeitados. Aqui eu ainda acrescento, na subementa, a natureza e função dos embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão da matéria objeto de julgamento, nem para justificar o fim pré-questionador tendente a respaldar a admissibilidade de recursos para os tribunais superiores, quando não haja na decisão atacada omissão, contradição ou obscuridade. Então, eu, nesse acórdão aqui, eu conheço e rejeito esses embargos, excelência. Em discussão, rejeitado e adota a proclamação anterior. Ainda nos processos que independem de pauta, concedo a palavra do desembargador Vivaldo Pinheiro. Que são aqueles casos dos policiais em que ajuizam um mandado de segurança e a antecipação da tutela. Então, dessa decisão, o Instituto de Previdência do Servidor do Estado agrava. Então, eu vou identificá-los. São idênticos. Agravo regimental 2012-17450, agravante Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Rio Grande do Norte. Procurador Luiz Marcelo Cavalcante, agravado Marcelo Marconi da Luz. Então, eu estou
negando provimento ao agravo. O seguinte: agravo regimental em mandado de segurança 2012 15.404, em que é agravante o Estado do Rio Grande do Norte, procurador Cristiano Feitosa Mendes, agravado Renato Jorge da Rocha e outros. E aqui também negando provimento a ambos os agravos. E, finalmente, nesse agravo regimental em mandado de segurança 2012 18.802, agravante Instituto Previdência Servidor do Estado, Luiz Marcelo Cavalcante, advogado, agravado Francisco Ivan de Lima. É a mesma matéria, apenas aqui eu estou suscitando a preliminar de intempestividade do agravo. Por quê? Porque naquele prazo o prazo de 5 dias para interpor o agravo, mesmo considerando os 10 dias a que tem direito o Estado, o IPERN aqui agravou, além desse prazo, já que o prazo se vencia no dia 21 de janeiro de 2013, e o IPERN só agravou no dia 31 de janeiro. Então, suscita preliminar de intempestividade e não conheço do agravo. Eu peço parecer ministerial. Pronto. Alguma divergência a respeito dos votos expostos? Então, eu proclamo nos termos do voto das razões trazidas pelo examinante, os 4 agravos. É isso, desembargador Valdo? Concedo a palavra ao desembargador Amilcar, que pelas anotações tem 6 agravos em mesa. Excelência, tem. Eu tenho 6 agravos, são todos que tratam de matéria idêntica ao do que o desembargador Valdo acabou de mencionar, sobre aqueles militares já em inatividade, que estão na inativa. Eu vou apenas enumerar os mandados de segurança e o agravado para fins de eventual E o advogado dele? Pode ser que alguém tenha algum... Ok. Um é o agravo regimental mandado de segurança 2012 016833, quando é agravado Luiz Martins Honório, advogado Davidson Cabral Ferreira. O agravo interno mandado de segurança número 2012 015.411 disto 1, agravado Alcino Galvão de Miranda Neto, Cristiano Luiz Barros F. da Costa. Também, juntamente com Alcino Galvão, é Antenor Neves de Oliveira Júnior, Benedito Guilherme Sobrinho, Jânio Regis Nogueira e Tomé Varela Barca Filho. Agravado o agravo interno mandado de segurança 2012 016.810.3, agravado Ailton Barbosa da Silva, advogado Davis Cabral Ferreira. O agravo interno mandado de segurança 2012 017.521.8, agravado Paulo Roberto Albuquerque da Costa e advogado Cristiano Luiz Barros F. da Costa e outros. E agravo regimental e mandado de segurança no 2012 016.012.1, agravado João Nauta Alves Varela, a advogada doutora Maria Vilela Vieira de Castro Ferreira. Por fim, o agravo regimental mandado de segurança 2012 018.760 disto 8, agravado Luiz Florencio Alves, advogado doutor Davis Cabral Ferreira. São esses. Excelência, só para, por favor, para esclarecer o desembargador, João. Doutor Amilcar, nesses processos, Vossa Excelência fez menção, tem o advogado doutor Cristiano Barros, eu me declaro impedido na forma da eleição de regência. Cristiano Luiz Barros F. da Costa. Ok. Então, neste caso, Excelência, não tem quórum para julgar. Não tem quórum para isso. Para os demais, tem. Porque os demais, sem divergência, a proclamação anterior. Concedo a palavra ao desembargador Dilermando Mota. Tem um agravo mesmo, não é, Excelência? É isso, Excelência. Um agravo interno, mandado de segurança, 2012, 017.70.2, de agravante IPERN e agravado Francisco Almeida de Barreiro. É o IPERN se surgindo quando aquelas determinações nossas, já julgadas anteriormente, administrativo previdenciário e processo auxílio. Agravo em mandado de segurança, decisão que determinou o pagamento dos proventos da aposentadoria do impetrante militar de acordo com a lei estadual 463 de 2012. Aquelas decisões que ainda hoje eu joguei 6 desses, e está assim surgindo, através do mandado do agravo interno, razão pela qual eu conheço, e na linha dos precedentes desta casa, eu estou conhecendo e desprovendo o agravo. Sem divergência, adota a proclamação anterior, desembargador Gustavo. 6 agravos em mesa. Dentre eles, 5 são sobre essa matéria que está sendo debatida. E eu peço vênio para dizer... Só identificar as partes. E o advogado? Pode ser que tenha alguma... Pois não, Excelência. Então, esses 5 primeiros. Esses 5 primeiros. São um agravo interno, mandado de segurança, número 2012, 016.882, dígito 8. O advogado aqui é Lisiane Maia de Oliveira Rocha e outros.
Seria interessante ver os outros? Não. Não? Na verdade, são Stephanie Rocha e Rodrigo. Ok, são dois. O agravo interno, nesse outro aqui, é o número 2012-019-031, dígito 3. O agravado é Ivanildo e o advogado é Davidson Cabral Ferreira. O seguinte é o agravo interno no mandado de segurança, número 2012-016-413, dígito 6. O advogado é também Dr. Davidson Cabral Ferreira. O seguinte é o agravo interno no mandado de segurança, número 2012-019-151, dígito 1. E o advogado é também Dr. Davidson. E este aqui é o agravo interno no mandado de segurança 2012-019-481, dígito 6. E a advogada é a doutora Ana Maria Costa de Melo e outro. Esses são os 5 que tratam dessa mesma matéria, na qual eu conheço, mas voto pelo desprovimento de todos. Não havendo divergência, eu proclamo os mesmos termos do pronunciamento de Vossa Excelência. O sexto, Excelência. O sexto, Excelência, é o agravo regimental no mandado de segurança número 2013-293, dígito 2. O agravante é o Estado do Rio Grande do Norte. A agravada é Fundasolos Limitada, advogado Dr. Bruno Pacheco Cavalcante e outro. Essa insurgência, Excelência, trata de uma decisão concedida em sede de liminar, na qual o impetrante buscou e foi concedido a tutela liminar, no sentido de que ficasse isento da parcela do ICMS como contribuinte final. O Estado tenta cobrar dessa empresa, a Fundasolo, alíquota de ICMS de uma máquina em que ela adquiriu para uso nas suas atividades. Na linha dos precedentes dessa Corte, eu concedi a liminar isentando dessa majoração desse tributo, considerando ele como contribuinte final, não como ele fosse se ele fosse usar para o comércio que ele faz, se ele fosse usar para repassar o comércio, né? Então teria que pagar a alíquota cheia do ICMS, exatamente do ICMS. Então eu concedi a liminar, eles se surgiram e eu não vi nenhum fato novo que modificasse a minha decisão. Daí eu conheço, mas sou eu não dou provimento a esse agravo. Alguma divergência? Então, É uma máquina de quê? É uma perfuratriz, é uma empresa de construção civil. Ela comprou uma máquina para fazer aquelas perfurações, né? Perfuratriz. Uma máquina fazer de fundação, fazer fundação. E o Estado quer cobrar aquela diferença de alíquota, ele comprou para o uso dela, o uso próprio. O Estado acha que não, ela vai usar nas atividades e aí seria o contribuinte. A discussão está em sede liminar ainda na liminar. A discussão está em sede liminar. Estou satisfeito. Ok, então proclamo o resultado no termo do voto do relator. Antes de conceder a palavra ao desembargador Guilherme Cortez, a presidência comunica à Corte que acabou de chegar a notícia do gabinete da desembargadora Judite, dando conta, infelizmente, do falecimento do seu irmão, João Maria de Miranda Monte. Então, a presidência registra com muita tristeza esse fato e, desde logo, apresenta a Vossas Excelências um voto de pesar e submeto à votação. Todos aprovam. O Ministério Público se acosta. Então, aprovado a unanimidade. Notícia triste, mas que, infelizmente. Desembargador Guilherme, conflito em mesa, pode identificar e relatar, Excelência. Senhor presidente, como integrante da segunda Câmara Civil, eu gostaria de transmitir pessoalmente os votos de profundo pesar, desembargadora Judite, pelo falecimento do vosso irmão, que Vossa Excelência acaba de comunicar. Pois não, senhor. Lastimo profundamente.
Pois não. Conflito negativo de competência, número 2012, 006651, dígito 7, suscitantes o juízo da primeira vara da família do Distrito Judiciário da Zona Norte, da comarca de Natal, suscitado ao juízo da segunda vara civil da comarca de Macaíba. Em partes C, E, F, G, S, V, F, G, representados por AK da SF, advogados Dario de Souza Nóbrega e Ana Raquel Alves da Nóbrega. Entre partes SF, SG e MG, SG. Está assim emendado, senhor presidente. Conflito negativo de competência, ação de execução de alimentos, não localização dos demandados na comarca de Macaíba. Remessa dos autos para o domicílio dos autores, comarca contígua, declaração de incompetência de ofício pelo juiz suscitado. Impossibilidade, artigo 87 do CPC. Competência relativa, inteligência da súmula 33 do STJ. Fixação da competência no momento da propositura da ação. Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado. Reconhecimento da competência do juiz suscitado para processar e julgar a demanda executiva. A questão é simples, senhor presidente. É uma ação de execução de alimentos que corria na comarca de Macaíba e o juízo de lá remeteu o feito para a primeira vara de família do Distrito Judiciário da Zona Norte, local onde residem os alimentandos, que por sua vez suscitou o conflito, entendendo não ser competente, posto que o local onde se deveria processar o feito é o local do cumprimento da obrigação. De fato, há uma execução de alimentos na comarca de Macaíba, local onde, no ano de 2007, foi homologado o acordo que deu ensejo à execução por descumprimento. O corpo do voto é todo no sentido de que a competência para o julgamento do processo é do juiz do prolator do dissídio que homologou o acordo de alimentos, para a competência territorial, no sentido da impossibilidade de declaração de ofício de incompetência na forma da súmula 33 do STJ. É uma matéria de competência de natureza relativa que atrai a aplicação dessa súmula, número 33, o que veda o reconhecimento de ofício de incompetência em casos como este. Precedentes, né? Temos precedentes. Né? Há muitos precedentes do STJ e do plenário, e o meu voto é pelo conhecimento do conflito e declarar ao juiz de direito da segunda vara civil da comarca de Macaíba, ora suscitado como competente para processamento e julgamento do feito, porque é lá onde foi processada a ação de execução de alimentos, homologado o acordo e onde deve ser discutida a matéria. Sem divergência, faça a proclamação nos termos do voto do relator e conceda a palavra ao desembargador Amilcar Maia. Excelência. Conflito, excelência. Tem um conflito negativo de competência, número 2012, 016-321-3, onde suscitante é o juiz de direito da Vara de Fazenda Pública da comarca de Parnamirim e o suscitado o juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Parnamirim. O relatório é muito pequeno, eu vou apenas para fazer o esclarecimento, apenas para ter noção do que é que se trata, que a matéria me parece nova aqui na Corte. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juiz de direito da Vara da Fazenda Pública da comarca de Parnamirim face ao juiz de direito da terceira vara civil da mesma comarca. Através da decisão do folha 12, o juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Parnamirim entendeu que a competência para julgar o feito pertence à Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, dada a presença na lei da Fundação Universidade do Tocantins, Unitins. É a respeito daqueles cursos feitos à distância, desembargador João Rebouças, que hoje o sujeito especializa através de computador, né? Sem nem como é que faz a prova nesse sentido. Em sentido contrário, o juiz de direito da Vara de Fazenda Pública de Parnamirim declinou sua competência, suscitando o presente conflito negativo por entender que caso dos autos não configura qualquer das hipóteses do artigo 36, quarto da Lei da Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Em seu parecer, a nona Procuradora de Justiça opinou pela competência do juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Parnamirim e é o relatório, excelência. Em discussão, pode ser aprovado. Apesar da matéria ser nova, me parece de fácil deslinde e eu vou ler a ementa, qualquer explicação, qualquer esclarecimento eu darei. Conflito negativo de competência, ação de reparação de danos proposta por particular em face de fundação de direito público vinculada a outro Estado-membro. Competência territorial definida pela legislação processual civil.
ausência de foro privilegiado de Estado-membro, súmula 206 do STJ, possibilidade de julgamento pela Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, definição da competência de juízo, lei de organização judiciária, vara da Fazenda Pública da Comarca de Parnamirim, competência privativa dos feitos em que integrem o Estado do Rio Grande do Norte e aquele município, bem como suas autarquias e fundações. Impossibilidade de interpretação extensiva, competência do juiz de direito da terceira vara civil da Comarca de Parnamirim. Na subemenda, eu pontifico: o Estado-membro e suas autarquias e fundações não possuem foro privilegiado, mas apenas varas especializadas, razão pela qual, nas ações de reparação de dano, podem ser demandados no lugar do ato ou fato danoso, conforme o Código de Processo Civil, artigo 105, a letra A, ainda que em comarca diversa de sua capital. Nos termos da súmula 206 do STJ, a existência da vara privativa instituída por lei estadual não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Por fim, a competência do juiz das varas da Fazenda Pública, por ser regra de exceção, deve ser interpretada restritivamente, não se admitindo a entendê-la aos feitos nos quais figurem outros Estados-membros e suas respectivas autarquias e fundações. Declaração da competência da terceira vara civil da Comarca de Parnamirim para processar e julgar o feito em consonância com o parecer ministerial. Se precisar de algum esclarecimento, senhor presidente. Desembargador, relator. Então, só uma curiosidade. Reconhece-se que a Unitins é uma entidade de caráter público, instituída por lei, porém, como ela não tem... Não tem foro privilegiado, conforme a lei especifica, e a nossa lei de organização judiciária excepciona as questões relativas a quando é parte do Estado do Rio Grande do Norte, ou autarquia, ele vinculado, ou em caso de município, se for o caso aqui, por exemplo, de Natal, não está incluído aquele ente vinculado a outro Estado da Federação. Entendi. Nesse caso, vai pela regra da nossa lei de organização judiciária geral. Badalmito, você conclui pela competência da terceira vara da Comarca de Parnamirim em consonância com a terceira vara civil da Comarca de Parnamirim em consonância com o parecer do procurador. Julga procedente. Exatamente. Eu faço a proclamação nos termos do voto do relator. Badal, amigo, Vossa Excelência permanece com a palavra? Tem, Excelência. Uma exceção de suspeição. Também não vou fazer a leitura, não demanda muito tempo. Apenas o relatório, para se ter ideia dos fatos. A exceção de suspeição número 2013-001493-7, recipiente Maria Luiz da Silva, excepto o juiz de direito da 17ª Vara Civil da Comarca de Natal. Trata-se de exceção de suspeição aposta por Maria Luiz da Silva, em face da doutora Renata Guiado Medeiros Pires, juíza de direito da 17ª Vara Civil da Comarca de Natal, no tocante à condução da ação anulatória de acordo judicial homologado por sentença, autuada sob o número 012-305-96, em que figura a recipiente como autora e como réu Inocop, Instituto de Orientação e Cooperativas Habitacionais do Rio Grande do Norte. Em sua razoada, alega a recipiente que a ação em tela foi ajuizada contra o referido instituto por ter sido o acordo firmado nos autos realizados sob coação. Afirma que recentemente foi redistribuído por direcionamento ao juiz da 20ª Vara Civil da Comarca de Natal uma ação de uso capião em que figura como autora, em face também do Inocop, a qual foi julgada rapidamente pela excepta, que sequer observou o disposto no artigo 32 da Lei nº 6599, quando a competência era do juiz da 20ª Vara Civil da capital. Aduz que a excepta é prima do senhor Rui Medeiros, o qual lhe teria dito que, aspas, conforme consta na inicial, era primo da juíza e que eu iria perder todos os processos. Disse ainda que era muito influente no judiciário, primo de juiz e juíza, e que seus amigos não iriam lhe deixar em maus lençóis, inclusive com erros graves de grafia, que eu faço a questão aqui de botar como consta na inicial. E digo eu que assevera que na demanda do Inocop é parte ou pessoa ou pessoas ligadas à referida empresa, a excepta vem julgando em ritmo acelerado. Essa é uma situação interessante, porque é a primeira vez eu vejo o sujeito reclamar da celeridade da justiça. Agostinho Vilado da Saldanha. Assevera que nas demandas do Inocop, pontifica que o doutor Luiz Medeiros vem participando das reuniões do Inocop para influenciar as demandas que tem como parte dele Lauro Dantas, o Inocop e os advogados do Instituto, doutor Rui Medeiros e José Daniel Diniz. Sustenta que a excepta deve se declarar incompetente por motivo de foro íntimo em razão do grau de parentesco entre a mesma e o advogado Luiz Henrique da Silva Medeiros,
Rui Medeiros e Daniel Medeiros, representando o Inocópia e sócio. Ao final, requer a declaração de suspeição da exceto para a condução do processo, protestando a oportunidade pela juntada das certidões de nascimento das pessoas acima indicadas e da excepta, caso não reconheça ela a sua suspeição. Pede também a suspensão da ação de uso capião e da ação da anulatória, com amparo ao artigo 306 do CPC. Não havendo retratação pública pelo encaminhamento dos autos ao tribunal, a fim de que seja um incidente julgado procedente, caso de comprovação do grau de parentesco, para afastar, anular, para afastar e anular os autos processuais impostos pela doutora Renata Guiar de Medeiros Filho nas ações sob enfoque. Instrui os pedidos de documentos folhas 6 a 11, decisões zeradas não, 2 a 3 não reconheceu a excepto a suspeição para a condição do processo, determinando remessas ao tribunal. Requereu a suspensão do processo por prazo de 30 dias, para a juntada das certidões de nascimento indicado, que restou indeferido pelo juízo base. Os autos foram distribuídos inicialmente ao desembargador de Lermano, e depois foram encaminhados a mim. Cumprindo a 14ª Procuradoria de Justiça pelo arquivamento do incidente, por não reputar configurada a apontada suspeição da excepta. É o que baixa relatar, senhor presidente. Não tem menos de 10 de sessão, não. Todo jogo, a devida venda, permita, senhor. A devida venda, nada contra o advogado, mas todo julgamento que é contrário ao interesse do advogado, ele interpõe em sessão de suspensão como sucedâneo de recurso, parece. Eu estava verificando aqui. Vossa Excelência não pode ser julgada essa sessão porque ela veio suspeição no processo. E eu faria mesmo. Sim, então não tem como. Só fiz o relatório, estou trazendo. Pronto, de sessão de suspeição tem apenas um da pauta anterior. Só tem um da pauta anterior, inclusive da relatoria de Vossa Excelência. Há inclusive um pedido de sustentação oral. É o terceiro da pauta anterior. É o último, né? É o incidente de informação de jurisprudência na apelação civil no 2011, 003069-8. Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência deferido por acordo pela primeira Câmara Civil, que entendeu a unanimidade de votos que a questão relativa à condenação do réu em honorário advocatício nas ações de exibição de documentos está sendo decidida de maneira divergente nas 3 câmaras civis desse egrégio tribunal. Devidamente instaurado o incidente, foram os autos remetidos ao Parquet Estadual para a necessária manifestação do Procurador-Geral de Justiça, em cumprimento ao disposto no artigo 478 do CPC e parágrafo único do artigo 354 do Regimento Interno desta Casa. Instado a se manifestar, o Ministério Público devolveu os autos sem opinamento por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção. Em seguida, o feito foi remetido à presidência desta Corte de Justiça para que fosse designada a sessão de julgamento do incidente e uniformizado no sistema 477 do CPC e do 352 do Regimento Interno desta Casa, e é como eu trago hoje à mesa, conforme está constando, e é o instinto do relatório, Excelência. Em discussão relatório, aprovado. Dispõe de até 15 minutos, Excelência. Obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador Saraiva Sobrinho, que por hora preside a presente sessão. Excelentíssimo senhor relator desembargador Amilcar Maia, demais membros desta Corte, representando o Ministério Público, serventuários da Justiça, os quais eu saúdo na pessoa do Dr. Márcio Gonçalves, demais presentes, minhas saudações. Antes de adentrar no cerne meritório da presente questão, eu gostaria só de fazer 2 rápidos registros, né? Gostaria de parabenizar a nova gestão do tribunal pelo projeto de disponibilizar a transmissão online das sessões do Pleno, né? Para nós, advogados que militamos nas comarcas do interior, isso representa muito, porque existe ainda um hiato muito grande entre a advocacia do interior e o Tribunal de Justiça, né? Então, esse projeto ele tem proporcionado uma proximidade maior do judiciário, dos advogados do interior e também da sociedade, né? E também tem proporcionado aos acadêmicos de direito de cidades como Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Nova Cruz, de ver como funciona a mecânica deste tribunal. Então, gostaria, em nome da OAB Mossoró, registrar os parabéns. E também, antes de adentrar no cerne dessa discussão, só destacar a relevância desse julgamento. Não no que tange a matéria propriamente dita, mas com relação à natureza do procedimento que ainda é muito pouco utilizado pela nossa Corte de Justiça, né? Então, hoje nós temos a oportunidade de uniformizar o entendimento
que, dependendo do quórum, pode gerar uma súmula, que até o meu conhecimento ainda não existe no nosso tribunal, né? Então, é um momento ímpar, onde eu gostaria de destacar essa relevância, onde nós temos a oportunidade de construir, de redigir essa página da nossa história da atividade processual. No que tange à discussão propriamente dita, ela foi fruto da discussão entre a divergência entre 3 câmaras cíveis no que tange ao ônus da sucumbência nas cautelares de exibição. Antes que se levante qualquer preliminar da desnecessidade desse incidente, como aconteceu em outro incidente, que, por sinal, eu também era o advogado, no que tange ao psicotécnico da Polícia Civil, que, quando veio a julgamento da Corte, a divergência já tinha deixado de existir, né? Então, antes que se levante qualquer preliminar nesse sentido, desde já eu conseguindo 3 recentes decisões, no caso, a apelação civil 2012 018 095 disto 8 da relatoria do desembargador Expedito Ferreira, julgada agora recentemente no dia 14 de fevereiro de 2013. Em sentido divergente, eu trago o recurso de apelação 2012 019 758 disto 2 da relatoria do desembargador João Rebouças. E, por fim, trago o outro entendimento divergente da Terceira Câmara Cível, de número 2012-017-692, disto 8, julgado no dia 31 de janeiro de 2013, de relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. A presente discussão é fruto da divergência no que tange ao ônus da sucumbência das cautelares de exibição. A primeira Câmara Cível tem entendido que, quando o contrato é exibido até a contestação, o ônus da sucumbência compete ao autor. Já a segunda Câmara Cível entende que, quando esse contrato é exibido até a sentença, o ônus da sucumbência pertence ao autor. Em ambos os casos, se exige que o autor faça a prova da recusa administrativa da negativa de se apresentar esse contrato. Ao passo que a Terceira Câmara Cível, a quem eu parabenizo o entendimento e que eu me filio, entende numa aplicação mais ampla do princípio da causalidade, né? Onde o ônus da sucumbência compete ao réu e cabe ao réu provar que fez a efetiva entrega desse contrato, né? Então, com a devida vênia aos membros da primeira e da segunda Câmara, nós precisamos ser práticos, pragmáticos, objetivos. Não podemos analisar essa situação no plano apenas da teoria. Nós, de uma certa forma, precisamos vivenciar. O problema começa desde o ato da contratação do consumidor, onde, naquele ato, não lhe é disponibilizada a sua via contratual. Quando ele tenta conseguir, ligando para um 0800, os operadores ficam repassando de operador para operador, numa ligação que demora muitos minutos e ele acaba desistindo. Alguns bancos, como o Banco Honda, hora demandado, eles sequer disponibilizam um canal de comunicação via internet. Se Vossa Excelência tiver a oportunidade de visitar o site do Banco Honda, vocês vão ver que não tem um canal de comunicação entre o consumidor e o banco. Então, ele não pode solicitar essa via por meio da internet, diferentemente de alguns outros bancos, né? E, como um colega teve uma ideia em Mossoró, o doutor Estelcio Fernandes, de peticionar e protocolar nos bancos que possuem agência na cidade ou financeira a solicitação desse contrato, e simplesmente houve uma recusa do recebimento desses requerimentos, né? Então, exigir que o consumidor, a parte mais frágil e suficiente na relação consumerista, faça a prova de um fato negativo é extremamente complicado. Como é que ele vai provar que ele ligou e o banco não lhe disponibilizou o contrato? Como é que ele vai provar que no ato da contratação não lhe entregaram, né? Diferentemente, o banco ele pode fazer uma prova no sentido positivo. Se o banco tiver entregue no ato da contratação, ele pode solicitar que o consumidor assine um recibo e faça a prova acostando os autos desse recibo. Se ele enviar via correio ou via internet, o banco tem como provar, né? Então, exigir do consumidor que ele faça a prova dessa recusa é extremamente difícil, né? Então, caros julgadores, obrigado.
Eu gostaria que essa corte decidisse no sentido que vem sendo adotado brilhantemente pelo desembargador Saraiva Sobrinho, pelo desembargador Amaury Moura, que hoje não se encontra, o desembargador Vivaldo Pinheiro e agora o desembargador Cláudio Santos, que por hora é substituído pelo doutor Eduardo. Essas eram as considerações que eu tinha a fazer. Espero que os magistrados que assim já entendiam permaneçam nessa linha de segmento. E os demais que antes entendiam de maneira diversa a tese ora exposta, que possam mudar o seu pensamento. Pois, como já dizia o poeta, só não muda de pensamento quem nunca os possuiu. Muito obrigado. Nós agradecemos a Vossa Excelência e devolvemos a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, constata-se dos autos que na presente demanda o autor propôs ação cautelar de exibição do documento contra o Banco Ronda S.A., tendo o documento pretendido sido acostado aos autos juntamente com a contestação. Em razão disso, entendeu o magistrado da COR por condenar o autor nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios por não restar comprovado que o réu tenha dado causa à ação, uma vez que não há prova da recusa administrativa, e o banco demandado apresentou o documento em juízo. E resignado com a decisão proferida, o autor apelado interpôs o presente recurso, chamando a atenção para a divergência de entendimento acerca da condenação em honorários sucumbenciais nas ações de exibição de documentos, defendendo que deve prevalecer aquele que aplica o princípio da causalidade em sentido amplo. Em devida análise da jurisprudência deste tribunal acerca da matéria, a primeira Câmara Civil concluiu que a divergência apontada acerca da matéria realmente existe. Analisando a recente jurisprudência das três câmaras cíveis deste tribunal, verifico que, de fato, a divergência de entendimento persiste. Com efeito, os julgados da primeira Câmara Civil adotam o entendimento da impossibilidade de se condenar o demandante em honorários sucumbenciais quando não há prova da recusa administrativa do documento e este é exibido até a contestação. É aqui decisão que eu trago da lavra, para exemplificar, da lavra do desembargador Expedito, do desembargador Dilermano e da minha própria relatoria. Já a segunda Câmara Civil, apesar de também entender pela impossibilidade da condenação do réu em honorários sucumbenciais nesse caso, tem um posicionamento ainda mais amplo quanto à ausência de pretensão resistida, admitindo que não haja condenação do demandado na verba honorária se não houver prova da recusa administrativa e o documento foi exibido antes da prolatação da sentença de primeiro grau, e não apenas somente até a condenação. Ou seja, a segunda Câmara tem um entendimento, inclusive, mais amplo a respeito do momento para se apresentar esse contrato. É o que tem aqui, inclusive, do juiz convocado Fábio Filgueira, enquanto membro daquela, substituto daquela corte, tem o desembargador Oswaldo e o desembargador Adé Silvino nesse mesmo sentido. Em sentido diverso, a terceira Câmara Civil, como dito pelo nobre advogado, reconhece a aplicação ampla do princípio da causalidade, entendendo que o ônus da sucumbência deve ser sempre suportado pelo demandado, mesmo que atenda aos pedidos autorais sem resistência. Senão, vejamos. Aqui eu trago, como disse, o desembargador Vivaldo e o desembargador Amaury, neste sentido. Neste pórtico, há de se entender que a divergência reconhecida pela primeira Câmara Civil, de fato existe, e persiste, sendo necessária a uniformização do entendimento por esta Corte Plenária. Ainda que alguém entenda, desembargador João Rebouças, que essa divergência é apenas parcial, porque a primeira e a segunda Câmara têm um entendimento concomitante num determinado sentido, apenas que a segunda Câmara estenderia esse momento para apresentar a recusa. Então, é até uma questão para se refletir a respeito da extensão dessa divergência. Quanto à uniformização, entendo que deve prevalecer, e aqui eu estou adotando uma decisão salomônica, o posicionamento consolidado na primeira Câmara Civil, segundo a qual, nas ações de exibição do documento, não há que se condenar o demandado em honorários sucumbenciais quando inexiste prova da recusa administrativa. Repito, inexiste prova da recusa administrativa do documento. Diferente o é quando esta prova exige e ele litiga exatamente porque ele foi vedado o fornecimento desse contrato. É este exibido até a contestação, uma vez que, nesse caso, resta descaracterizada a pretensão resistida. Com efeito, refletindo sobre os casos dessa natureza,
passei a questionar acerca da possibilidade da condenação em honorários advocatícios, até porque já tive um entendimento contrário. A Câmara já teve. Nas ações cautelares de exibição do documento, especificamente quando a parte autora não comprova que houve recusa do réu em entregar administrativamente o documento pretendido, limitando-se a afirmar que tal documento lhe havia sido negado. De fato, é certo que não se pode tolher do cidadão a sua livre opção de buscar o judiciário a fim de atingir o objetivo almejado, qual seja a exibição do documento comum entre as partes. Porém, escolhendo o autor a judicialização da demanda, sem comprovar que previamente requeriu administrativamente ao réu o documento pretendido, caberá ao requerente as despesas com os honorários de advogados, não devendo haver a condenação do réu na referida verba, se este apresentar espontaneamente o documento no prazo de contestação, pois nesse caso não restará caracterizada a pretensão resistida. Em casos como o do exemplo acima, embora houvesse interesse da autora em buscar tal documento junto ao banco demandado, não enxerga a justificativa para impor à parte contrária o pagamento de honorários sucumbenciais, já que o banco teria exibido no prazo para contestar, sem criar embaraço ou dificuldade aparente. Ou seja, logo na contestação, quando ele foi citado, ele apresentou na Justiça a cópia do contrato solicitado. Nesse sentido, inclusive, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental no recurso especial, extrato de caderneta de poupança, exibição de documento, ausência de pretensão resistida, encabir fixação de honorários sucumbenciais. Na parte que interessa na subementa, pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documento, para haver a condenação a honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. O Tribunal de Origem consignou a ausência de pretensão resistida, diante da falta de pedido administrativo, bem como pelo fornecimento de extrato bancário no juiz após o fornecimento dos dados necessários. Do ministro Luiz Felipe Salomão, recente agora, do dia 4 do ano passado, do mês 4 do ano passado. No mesmo sentido, é da ministra Maria Tereza de Assis Moura, nessa mesma linha de raciocínio. Esse entendimento foi consolidado pela primeira Câmara Civil, embasado nesses precedentes que cito, a fim de evitar incentivo à judicialização de demandas que poderiam ser facilmente solucionadas na seara administrativa, de forma a contribuir desnecessariamente com o acúmulo de processo, momento quando se sabe que não há qualquer interesse dos advogados, nos autores de tais demandas, em orientar seus clientes na obtenção administrativa dos documentos pretendidos, pois sabem que poderão receber, além dos honorários contratuais, as verbas sucumbenciais de uma demanda desprovida de complexidade. Já nos casos em que o documento é exibido após o prazo da contestação, mesmo que seja antes da sentença, entendo que restou configurada a pretensão resistida, uma vez que ele teve a oportunidade de apresentar voluntariamente no momento em que não se configuraria e não triangularia a relação processual e não o fez. Face ao exposto, não há devendo prevalecer, portanto, o entendimento adotado na segunda Câmara, devendo haver condenação do réu em verba de honorário, nesses tais casos, quando ele apresenta a contestação e não apresenta o seu documento. Aqui, Excelência, eu quero fazer um parênteses, como disse o advogado, para questões, já que ele fez ponderações de ordem extrajudiciais, eu vou fazer umas ponderações de ordem extrajudiciais com relação aqui à nossa situação. O desembargador João Rebouças, agora no início do ano, preocupado com o aumento da constante e numa progressão praticamente geométrica dos processos que chegam a esta Corte de Justiça, fez um levantamento rápido sobre a distribuição que registrou esta Corte para as câmaras cíveis no ano próximo passado. Esse número de processos registrados, registros novos, sem contar aqueles que nunca, às vezes, nos voltam para decidir em sede de embargos, em sede de agravos internos, essas situações, excetuando-se as câmaras criminais e o Pleno, só para se ter uma ideia, este tribunal recebeu registros novos, aproximadamente 18 mil processos no ano de 2012. Quem milita numa Câmara Civil sabe que, em geral, nas sessões dessa Câmara Civil, nós não temos de 10 a 15 processos dessa natureza. 80% dos que chegam na primeira Câmara, que nós podemos verificar com a ciência aqui do desembargador Dilermano, tratam-se dessa matéria, 80% dos casos, os contratos são apresentados até a contestação. 80% dos casos até a contestação.
Eu fico a cavaleiro para fazer essas considerações porque já tive um entendimento contrário, e a Corte já teve um entendimento contrário. Nessas situações, o que é que muitas vezes acontece? O indivíduo entra com a ação, atribuindo o valor da financiamento do contrato, de 40 ou 50 mil reais, que eu já tive a oportunidade de receber, pede à justiça gratuita e, no fim, a condenação em 10% de honorários, tendo por base o valor do contrato financiado para a exibição do documento, atribuído na ação de exibição de documento, numa configuração clara e sem fazer maiores rodeios de transformar o judiciário numa máquina arrecadadora. Nós devemos ter em mente que a política judiciária moderna, ela caminha para uma ação de desincentivar o litígio. A maioria dessas ações são desprovidas de prova documental ou qualquer outra que seja, porque pode ser até caracterizada por prova testemunhal, todos os meios de prova admitida de direito, de que sequer tenha havido uma procura administrativa desse contrato. Nesse caso, alguém pode dizer, não, mas são processos repetitivos e simples. Mas processos repetitivos e simples que afogam o juiz de primeiro grau e vêm lotar as câmaras cíveis de situações que antes poderiam ter uma solução sem necessariamente se recorrer ao Poder Judiciário. Essa política judiciária é incentivada pelo STJ e por todos os tribunais pátrios, inclusive quando tinha tempo, coisa que isso ultimamente tem me faltado muito, e eu às vezes sinto muita saudade disso, era a possibilidade de frequentar os cursos de atualização judiciária propostos pela a ISMAR, Escola Superior, que muitas vezes tem temas interessantíssimos e eu não tenho tempo de participar. E já nessas situações, eu me lembro de palestrantes que vinham defender essa situação da procura do juiz a tomar decisões que não incentivem o litígio, pois o litígio é caro e demorado. Além do que, situações que são resolvidas fora do judiciário, elas tendem a chegar a uma efetividade muito mais rápida do que as ações decididas dentro do judiciário. Essas são as questões de ordem extrajudiciais que eu trago aqui para ser ponderadas durante a decisão, e para não dizer que nunca recebi uma situação dessa, até hoje, nesse tempo que eu estou na Câmara Civil, eu recebi apenas um processo, que até disse ao desembargador Lermano, disse, olha, foi o primeiro, um processo onde o indivíduo tinha entrado com ação de exibição do contrato e havia prova da recusa administrativa da entidade em fornecer o documento. Apenas um processo, para não dizer que não recebi nenhum. E assim sendo, excelência, voto pela uniformização do entendimento aqui exposto no sentido de que não há condenação em honorários sucumbenciais nas ações de exibição do documento quando a parte réu os exibir no prazo da contestação e desde que não haja recusa, prova que esse documento tenha sido recusado administrativamente o seu fornecimento, devendo exposicionamento ser objeto de súmula, caso seja adotado pela maioria absoluta dos membros desta Corte, conforme disposto no regimento interno desta Corte e do Código de Processo Civil. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Dilermando Mota. Acompanho integralmente. Desembargador Gustavo Marinho. Excelência, o voto do relator foi muito esclarecedor. Eu realmente fiquei atento e vi a preocupação dele não só na questão da demanda, mas também na produção dessas ações. Embora nós somos todos consumeristas, né, somos todos consumidores, nós temos uma leve tendência a defendermos até nossos direitos em si, mas temos que ter muita cautela nessas ações. Eu vejo que até a parte aí pode usar de outros meios, como carta registrada, como um pedido, uma notificação extrajudicial, alguma coisa assim. Vossa Excelência disse, uma carta registrada, mas é um motivo simples, pode ser levado ali. Então, eu acho que há outros meios de provar, né? E de forma que eu acho que... O e-mail registra o aviso de recebimento. Então, eu acho que nesse caso aí, não resta dúvida, a colocação do relator, está total acordo, Excelência, só compõe integralmente. Desjudicializar o máximo, né? Exatamente, senhor. Desembargador Assis Brasil. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Guilherme Cortez. Desembargador, as decisões trazidas pelo nobre advogado, como também as
apontadas pelo desembargador Amilcar, no brilhante voto de Vossa Excelência, que eu acompanhei atentamente aqui no sistema, elas são dos anos de 2011 e de 2012, quando eu ainda não integrava a Câmara. E realmente nos processos de minha relatoria, na segunda Câmara Civil, eu ainda não me deparei com o julgamento da matéria. E para que eu não me insurja em nenhum tipo de, vamos dizer assim, posicionamentos divergentes, mesmo entendendo que a uniformização sugerida pelo desembargador Amilcar tem toda a razão de ser, tem lógica, tem todo o bom senso, nas situações de fato que realmente nós nos deparamos com um dos processos, que eu gostaria de, com toda a permissão, pedir vista dos autos, e para que na próxima sessão eu trouxesse meu posicionamento a respeito da matéria, para que eu não possa ficar com posicionamentos divergentes na Câmara ou aqui no plenário, porque eu ainda tenho dúvidas a respeito do meu posicionamento em relação a essa matéria. Os demais colegas aguardarão o voto de vista. Senhor presidente, eu posso votar? Posso Pode, adiantar o voto? pode. Porque eu já fiz anotações, eu ouvi atentamente o voto do relator, é na mesma linha, só com uns acréscimos e umas constatações, embora de 30 dias, que hoje é a minha última sessão, e que realmente o que deve prevalecer é o princípio da causalidade. Mas uma observação maior é porque, quando o desembargador Guilherme Melo fez essa observação, indagando a respeito se eram recentes ou não essas decisões, ele estava em dúvida, e nesse meu pouco período que eu estive aqui, o que é que eu constatei? O mesmo fato está gerando 3 ações. Quais sejam? A primeira seria a exibição do documento. O advogado entra com ação, que é a exibição do documento, nos moldes que o desembargador Amilcar falou, valor do bem. Se for um Avão, aquele micro-ondas, 60, 80 mil reais. Pretendendo sim ou não, os honorários dele, que é direito do advogado. O documento é apresentado e o juiz nega, muitas vezes condena honorários pelo princípio da causalidade, embora um pouquinho, ele recorre. Isso já gera, da revisional, ele obtém um documento, mas já gerou um recurso para o tribunal. Muitos deles não estão condenados. Grande parte dos juízes hoje, Mas em primeiro grau, exatamente... Condenando em honorários, ele recorre que ele quer ver, né? Recorre porque, exatamente, na realidade, a linha de raciocínio que Vossa Excelência está desenvolvendo é correta. Uma ação, uma demanda que poderia gerar um processo, ela floresce em vários processos eu vou dizer, aí qual seria o outro? De posse do documento, ele entra com a revisional de contrato. Revisional do contrato. Aí o que é que o juiz diz? Não, quem compra um bem de 40 a 50 mil reais, uma prestação de 1.000, 2.000, pode pagar a justiça gratuita. Aí o juiz indefere. 90% também do juiz está indeferindo. Aí ele agrava, porque o juiz não concedeu justiça gratuita. Então o tribunal, no mesmo contrato, vai gerar o quê? A revisional, justiça gratuita e a rediscussão. Né? Então, e tudo isso na anotação do STJ, né? A judicialização das demandas. Então, do mesmo modo que os advogados têm os seus instrumentos para tentar buscar a justiça, o tribunal também tem instrumentos para tentar diminuir as demandas dentro da lei, sem impedir o direito de ninguém. Então, isso seria a praticidade que é demonstrada no princípio da causalidade, de acordo com os precedentes do STJ, já estão bem delineados, e com o excelente voto do relator. Então, acompanho. Ok, pois não. Os demais aguardam. Pois não. Naturalmente que, infelizmente, pelo menos hoje não sei votar, não sei na próxima sessão, naturalmente, quando eu estarei na presidência, mas eu gostaria que a Corte fizesse uma reflexão, e eu tinha aqui, inclusive, anotado, a pertinência da argumentação do desembargador Amilcar realmente é absoluta. Enquanto o judiciário está ditando o direito, não há justiça, salvo se houver coincidência da edição desse direito com a própria justiça. É totalmente diferente, não é verdade? E na hora que o judiciário está condenando por condenar, sem que haja naquele litígio uma aproximação das partes, não se atingiu
a função jurisdicional. A função jurisdicional, efetivamente, se perfectabiliza quando as partes concorrem ao mesmo objetivo. Daí porque a importância da conciliação, antes da mediação, etc. Então, na hora que eu sempre entendi assim, que você, juiz, é obrigado a ditar um direito, é porque não houve pacto entre as partes interessadas nesse direito. E, normalmente, o direito não coincide com a justeza daquele ato. Mas eu estaria a reflexão da Corte, o seguinte, eu fiz aqui as anotações, é só uma ligeira frase. Deve-se ressaltar que a ação de exibição não está condicionada à resistência do réu. Ela não está, em hipótese alguma, condicionada à resistência do réu. Ela se caracteriza, sim, desembargador Dilermando, pelo interesse de agir de mera necessidade dos documentos. Então, dizer que a ação de exibição está condicionada à exibição, a resistência do réu, não me parece... Mas essa situação ela é rechaçada pelas 3 câmaras. Porque, inclusive, as 3 câmaras já têm decidido que a alegação que ela não... Nisso aí, Excelência, não há nenhuma divergência, porque com base no princípio do livre acesso à justiça, porque há quem defenda que deveria haver a prova da recusa administrativa para você adentrar com a exibição. Mas essa situação é rechaçada pelas 3 câmaras, então não há nem sequer o que se discutir. Então, eu sugiro uma reflexão em cima disso aí, e também a dificuldade que se tem. Busque um banco, depois que você faz um contrato, peça um documento, o sofrimento por telefone, etc. Inegavelmente. Mas é uma prática aí que eu não queria... Eu não posso desconhecer que há empresa, isso aí a gente sabe, que há empresas que têm uma prática diferente. Mas o que é que nós temos conhecimento, pelo menos a meu ver, 80% dessas situações, porque as empresas que não o cumprem, ela pode ser, inclusive, objeto de representação junto aos PROCONs, ou às promotorias de defesa do consumidor. Mas 80% das empresas hoje, elas trabalham com a exibição de um contrato padrão dentro dos sites da internet. Isso acontece nas instituições bancárias, na maioria das instituições bancárias. O Banco do Brasil, se você for olhar num determinado empréstimo de CDC, o contrato do empréstimo de CDC está disponibilizado no site do Banco do Brasil. Eu falo isso porque, como eu não sou rico, só tenho condições de trabalhar com instituição financeira, então disso aí eu sei. Mas nunca até hoje eu fiz um contrato onde eles não... tinham me entregado uma cópia audita. Olha, a cópia do contrato está disponibilizada no site X. Agora, não posso desconhecer que realmente essa situação pode ocorrer de que a empresa preste de uma forma deficiente esse serviço. Mas aí eu pergunto, isso seria caso para judicializar toda a situação no Poder Judiciário, ou isso poderia ser objeto de representação no PROCON? Olha, o PROCON aqui arbitrou uma multa, inclusive contra a TIM, que nós julgamos a semana passada por propaganda enganosa. Aí quer dizer que isso vai ser objeto de litigância o tempo todo? Nada impede, ainda seria ágil, se na própria revisional fosse pedido o contrato. Não precisava da exibição, entrava com revisão de contrato, que apresentasse o contrato na revisão, pouparia um estágio de uma ação anterior. Estágio de uma ação, na revisão do contrato. Eduardo, tudo isso seria resolvido se o contratante, no caso, entregasse a cópia na hora. Porque não se cumpre isso aí. Não, porque vai se assinar depois, então, realmente. Mas a matéria está para reflexão, não sei se eu poderei votar na próxima sessão. E eu proclamo, que após o voto do relator, acompanhado pelos desembargadores Dilermando Mota, Gustavo Marinho e Assis Brasil, pediu vistas o desembargador. Pediu vista o desembargador. Certo? O desembargador Eduardo antecipou o voto, enquanto os demais disse que aguardariam. Perfeito? Então, essa é a proclamação que eu faço. E não há mais processo em mesa. Eu quero mandar o voto. Agradecer a todos os senhores, agradecer a Deus, principalmente por este momento de muito estudo, muito debate. Parabenizo o advogado pela excelente sustentação, doutor. E declaro encerrada esta sessão. E boa Páscoa para todos,